Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em João, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o 24. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos do João, ainda que Jesus, mesmo não batizando, mas os seus discípulos, né? Não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, né? Não que era necessário para Jesus passar por Samaria, porque na verdade tinha como ir, né? Por fora de Samaria, passar ao redor de Samaria e não entrar dentro de Samaria. Mas era necessário o Senhor entrar em Samaria. Por que era necessário? Porque ali o Senhor tinha que resgatar, né, uma mulher, tinha que resgatar um povo, que na verdade essa mulher representava um povo, né? A gente vai ver isso na hora que eu for explicar. Pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, que era uma meio-dia. Era um horário, né, que quase ninguém ia ali pegar água, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Por que essa mulher foi nesse horário que ninguém ia? Porque era o horário que o sol estava mais quente. Ela foi esse horário porque ela estava tentando fugir, né, ali da acusação, né, do olhar, da rejeição de um povo, né, que eles rejeitavam ela. Então, Jesus foi ali, naquele horário, né, ele estava ali sentado, porque ele estava cansado, o lado humano dele, e ele estava exausto da caminhada. No 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Bem provável que João ficou com ele, porque quando João quando ele escrevia, né, o próprio João escrevia, ele não citava ele nas escritas que ele fazia. Então, bem provável que João estava ali, por isso que ele estava narrando esse fato. No 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Né? Então, aqui para a gente entender por que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Por quê? Os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus. Tinha dois reinos, o reino do sul, né, que era composto da tribo de Judá e de Benjamim, o povo que tinha capital Jerusalém, os judeus. E os samaritanos, que pertenciam às outras 10 tribos, né, dos filhos de Israel, e eles ali eram o reino de Israel. Só que eles eram composto dessas 10 tribos. Mas o rei, né, o rei Salmaneser, né, da Síria, conquistou o reino de Israel. Ele invadiu o reino, conquistou o reino à força, e assim ele tinha a intenção de destruir a adoração, né, desse único Deus poderoso e santo, que é o nosso Deus. Então, o que ele resolveu fazer? Ele introduziu ali estrangeiros dentro de Samaria, que era a capital ali das 10 tribos, né? E ele então introduziu outras religiões, outros deuses, e ele dispersou também os samaritanos, levando eles para outras regiões, e assim o povo se misturou e eles começaram a casar com outras pessoas de outra religião. Então, aos olhos dos judeus, eles não eram um povo bem visto. Eles não eram um povo tido como puro, né? E eles acreditavam assim que Deus era só o Deus deles, judeus. Então, samaritanos para eles não eram um povo puro. Então, eles eram rejeitados pelos judeus. Mas olhando toda a história, dá para ver que todos eles veio ali, né, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, né, Jacó, Israel, né, eles eram um povo escolhido também do Senhor, mas se misturou, né. Então, por isso os judeus não tinham eles como um povo puro.
Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhes pedirias e lhe daria água viva, né? Então, o Senhor estava dizendo, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria água, né? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de água para beber, você pedirias da água viva, né? Quer dizer que ele estava dizendo, ele era o Todo-Poderoso ali que poderia dar água viva para ela, se ela soubesse com quem ela estava falando, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar água do poço. É fundo, onde pois tem águas vivas. Ela ficou querendo saber aonde tinha essa água viva, porque ela tinha sede, né, de algo grandioso, ela queria aquele sobrenatural. Então ela ficou ali querendo saber o que o Senhor tinha de tão bom para dar para ela. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Quer dizer, ela começou a indagar, você é maior do que Jacó, né? Quem és tu, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que o Senhor estava dizendo, olha, essa água que você toma vai saciar só a tua sede carnal, mas a água que eu tenho vai fazer jorrar em você uma fonte de água viva, né? Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenhas sede e não tenhas que retornar aqui, né, que eu não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe e disse: Não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Então o Senhor estava indagando ela, né? Que ela teve 5 maridos e nenhum deles, né, pertenciam a ela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aqui, quando o Senhor referiu esses 5 maridos, a gente pode ver que essa mulher samaritana não tinha nome, né? Então a gente pode entender que o Senhor não foi permitido colocar o nome dela aqui, porque ela estava representando o povo de Samaria. O povo de Samaria que tinha sido corrompido pelos costumes e pela adoração a outros deuses. Esses 5 maridos aqui representam os 5 deuses dos 5 povos, né? Que eles entraram ali e fizeram parte da cultura daquele povo. Foram 5 povos que foi introduzido por aquele rei que se apossou ali de Israel. Então, era uma mistura de cultura e deuses, e então esses 5 deuses eram daquelas 5 povos que foi introduzido lá em Samaria. E essa passagem que fala que foi introduzido outros deuses, né, outros povos, está lá em 2 Reis 17 e 24, né, só para você confirmar que quando foi essa invasão, né, então eles foram ali misturado com outras crenças, né, por isso que nós temos que vigiar no mundo para a gente não começar a introduzir outros costumes e achar que tudo é normal, que tudo pode. A gente tem que acreditar naquilo que é a palavra do Senhor, para a gente não cair, né, em tentação e achar que a gente está adorando um Deus verdadeiro e a gente está misturando outras coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Então, aí o Senhor disse ali, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta, pois nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Quer dizer, na verdade, o Senhor não disse para ela, né, aqui você lendo, olha, deve se adorar lá em Jerusalém. Mas ela vendo que ele era judeu, ela deduziu que ele sendo profeta, ele dizendo que ele tinha da água viva para dar para ela, que ela deveria ir adorar em Jerusalém, né? Que o Senhor estava ali dizendo que não era ali o lugar de adoração e que aqueles deuses que ela adorava, que aquele povo adorava, fazia ali a separação deles com Deus, né? Era 2 corações ali separados. Jesus, porque ele era puro e santo, ele era separado do povo,
por causa do pecado. E eles, por causa do pecado, separados de Deus, né? Então, ele tinha santidade e eles estavam em pecado. Então, o Senhor estava tentando dizer para eles, olha, se continuar no pecado, não consegue refazer aliança com o Deus verdadeiro, né? Quando ele diz ali assim, e este marido que tem agora também não é teu, porque na verdade ali eles não tinham uma aliança com Deus, né? Mesmo que eles quisessem retornar a adorar a Deus, como eles falavam, a gente adora no monte aqui que Moisés deixou, né, pra gente adorar, mas eles estavam adorando em vão, porque eles estavam misturados com outras crenças, com outros deuses, ao mesmo tempo que pedia para Deus, já estava pedindo para outros deuses, estavam profanando o nome do Senhor. Então, ela achou, por ele ser judeus, por ele ser judeu, eles teriam que ir até Jerusalém para adorar. Mas como que ela iria fazer isso se os judeus não aceitavam eles, né? Como que ela conseguiria ir até Jerusalém adorar se eles não eram aceitos pelos judeus? Aí o Senhor diz, vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos. Quer dizer, eles adoravam o que nem sabiam, eles não sabiam aqueles deuses, aquelas coisas que introduziam na vida deles, eles só iam pegando, achando que era bom, mas eles não sabiam que era verdade, porque a salvação vem dos judeus, que era através, né, de judeus, porque Jesus era judeu. Então, realmente, a salvação veio através de judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e verdade. O que Jesus estava dizendo? A hora vinha, a hora em que Jesus ia passar pela cruz, onde ele ia ser o nosso cordeiro vivo, né, manso e humilde, onde ele ia pagar pela expiação dos nossos pecados. E então ali ia ser abolida toda aquela crença que os judeus tinham, que só poderia adorar no templo, que Jesus só ia se manifestar no templo em Jerusalém, que só lá era o lugar de adorar o Senhor. Então, o Senhor estava dando uma instrução, que ia chegar aquele momento em que Jesus ia passar pela cruz, ia deixar o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus que renova nossas forças, que habita em nós, que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, aonde você estiver e você clamar e adorar o Senhor, ele se faz presente, né? O Senhor veio, Jesus veio para abolir qualquer religião, qualquer crença que diga, né, que só aqui está Jesus, só ali está Jesus. Não. Deus poderoso e santo, ele pode te ouvir aonde você estiver, né? Você clamando ao Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele vai te ouvir, ele vai te, né, instruir, ele vai te socorrer, porque o Senhor adora aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, aqui Jesus ele estava vindo para quebrar todos os paradigmas que era, né, ali levantado pelos judeus, dizendo que só no templo, só lá era o lugar de adorar o Senhor. Então Jesus estava fazendo um convite quando ele falou com essa mulher pecadora, que representa o povo samaritano, dizendo, olha, vocês estão no pecado, mas eu vim para resgatar vocês. Olha, eu estou aqui hoje oferecendo a água viva, a água que faz jorrar em vocês uma água viva, que dá a vida eterna. Vocês querem abrir mão de todos esses deuses, de todas essas crenças, né? Não importa se é aqui no monte, né, onde tem esse poço que Jacó deixou, ou se é em Samaria, se é aqui em Samaria, ou sei lá em Jerusalém. O importante é que vocês me adorem, né, de todo o coração, que vocês adorem a Deus, sendo santificado, abrindo mão de todo o pecado, abrindo mão de toda idolatria, né, abrindo mão desses deuses que realmente não é o Deus de vocês, né, porque os samaritanos eram um povo que fazia parte do povo do Senhor, escolhido de Deus. Eles vinham ali das 12 tribos. Então, o Senhor queria que eles só abrissem mão, e até aqueles que estavam ali no meio daquele povo, que não era, né, que era o povo introduzido, se eles abrissem mão da adoração a outros deuses e reconhecessem seus pecados, o Senhor estava dizendo que ele aceitava todos aqueles, como nós que não somos judeus, mas
por aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos feito povo do Senhor. Nós fomos aceitos por Deus, né? Nós somos cordeiro em Cristo, porque nós aceitamos esse Deus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós aceitamos Jesus como o nosso cordeiro vivo, né? E só Ele, só a graça dele nos basta. Ele é suficiente para a nossa vida. Não precisa ter outro Deus, né? Nós adoramos apenas um Deus, né? O Deus poderoso e santo que deu seu Filho amado Jesus para morrer por nós. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus soberano, o Criador, o grande eu sou. É esse que nós apresentamos. É esse Deus da Bíblia, né? Por mais que muitos tentam levar a palavra do Senhor para confundir, para criar outras religiões, mas o Deus que a gente prega é o único, que é o nosso Jesus, que é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne, veio para a terra para resgatar. E ele está dizendo hoje para mim e para a tua vida, se tem algo que nos afasta da presença do Senhor, se tem algo que te afasta da presença do Senhor, abre mão nesse dia. Cultua esse Deus de todo o teu coração. Não tenha medo de abrir mão de tudo aquilo que foi um dia, né, colocado na tua mente desde pequenininho. Eu também não nasci em berço evangélico, né? Às vezes a gente vem de uma criação onde é introduzido em nós conceitos e coisas que a gente vai aceitando sem ao menos conhecer, né? A gente não se dá o trabalho de ler a Bíblia, porque eu era católica e eu não tinha hábito de ler a palavra do Senhor, eu não tinha hábito de ler uma Bíblia, né? E muitos diziam, não lê o Velho Testamento. Como você não lê o Velho Testamento, você vai entender o Novo Testamento, se o Novo Testamento é cumprimento de tudo aquilo que Deus deixou para nós escrito do Velho Testamento, está se cumprindo, e se cumpriu com a vinda de Jesus, né? E vai cumprir até o final. Não tem como você falar do Novo Testamento sem falar do Deus que criou o céu e a terra. Não tem como você falar do Novo sem dizer que Jesus já estava ali no Velho, desde o início, né? Ele é o início, é o meio e é o fim. Ele é o Deus poderoso e santo, né? E não tem como a gente dizer que a gente vai entender as coisas do Senhor somente lendo o Evangelho. É um bom começo ler o Evangelho, né? Aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, mas orar, pedir discernimento para o Senhor para você entender a palavra de Deus. Né? Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Se o pecado tem nos afastado de ti, agora, Senhor, misericórdia de teu povo, Senhor. Misericórdia, Senhor. Eles renunciam no nome de Jesus, eu creio, todo o mal, tudo aquilo que afasta eles de ti, tudo aquilo, Senhor, que impede a oração deles de chegarem até o céu. Pai, que eles venham refazer essa aliança, Pai. Se tem algo que eles têm adorado mais do que a tua presença, Senhor, agora venha, Senhor, ministrar no coração, repreender todo o mal, tirar todo o engano. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.